Bom, dando prosseguimento à resolução dos exercícios, vamos agora resolver as questões ligadas ao PROC-V. O PROC-V, como eu falei na aula, é uma função que procura valores e importa de uma outra tabela, tendo um elemento em comum. No caso, nosso objetivo aqui é importar valores desta tabela, no caso o nome da atriz, para esta tabela aqui. E o valor em comum que a gente vai usar é o nome do filme. Vamos então importar os nomes dessas atrizes para o filme ao qual elas pertencem. Vamos então abrir a função PROC-V, sempre digitando igual, PROC-V. Aqui está a definição dela, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela, que no caso é essa aqui, a nossa coluna à esquerda, e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. A gente vai ter que especificar a coluna. Então vamos entender aqui, são 4 parâmetros. O primeiro é o valor procurado, no caso vai ser esse aqui, o nome do filme, a gente vai procurar este valor aqui. O segundo é a matriz tabela, onde a gente vai buscar, a gente precisa especificar qual é o conjunto de dados, então a gente vai explicar para essa função PROC-V que a gente quer buscar os dados desta tabela aqui. E depois a gente vai ter que apontar o índice da coluna. Esta é uma matriz, no caso, né, nem uma tabela, com 2 colunas, e a gente vai especificar para o PROC-V que a gente quer trazer os valores não da primeira, da segunda coluna. A gente vai fazer isso colocando o número 2. E o quarto elemento aqui, o quarto parâmetro é o procurar no intervalo, que a gente vai falar se a gente vai trazer o valor exato ou não. Nosso interesse é trazer o valor exato. Então vamos construir aqui devagarzinho o nosso PROC-V. O valor procurado é esse, a gente vai procurar esse valor lá, ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Pode vir aqui e selecionar, ó. Já vai automaticamente aparecer aqui, aí pode colocar ponto e vírgula. Qual é o número de índice da coluna? Essa é a coluna 1, essa é a coluna 2, aqui a gente coloca coluna 2, e aqui a gente escreve falso, ou basta dar 2 cliques aqui, porque a gente quer a correspondência exata. Fecha, ou aperta o Enter direto, e aí aqui dá 2 cliques. Como vocês estão vendo, deu errado, e a gente já conversou bastante disso em aula. Por que deu errado? Porque a Nora não trouxe o nome dessa atriz. Por que isso está acontecendo? A gente também viu em sala. Aqui ele está pegando o banco de dados. Na segunda coluna na segunda linha, percebam que ele baixou lá uma linha. E em Anora, por exemplo, ele já nem está pegando o nosso banco de dados correto. Para fazer isso, a gente tem que usar o cifrão para fixar essa coluna. Na aula eu coloquei o cifrão antes do G, antes do 2, antes do H e antes do 6. Alguns alunos perguntaram para mim se precisava de tanto cifrão. Não precisa. Quando a gente coloca o cifrão antes do H, antes da letra, melhor dizendo, que no caso aqui é o G e o H, o Excel fixa para a tabela não correr lateralmente. Quando a gente fixa o número, a tabela passa a não correr nas linhas, passa a não correr verticalmente, que é o nosso objetivo. Então basta colocar, como eu já fiz, um cifrão aqui, basta colocar outro cifrão aqui, apertar Enter. Depois que fizer isso, tem que rodar a fórmula para baixo de novo, pode arrastar ou pode fazer isso aqui, 2 cliques. E aí vocês vão perceber que os filmes já estão aqui com o nome das respectivas atrizes indicadas para o Oscar. Então, tá aqui o nome das atrizes, ainda estou aqui, e o nome da Fernanda Torres. Aí, esse exercício eu fiz em sala. O segundo exercício, que já está até feito aqui, ele é idêntico,
eu vou fazer ele com um pouco mais de velocidade. O objetivo aqui é a gente trazer o nome dos países dos filmes que estão concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro. Então é PROC-V, o valor procurado vai ser esse, ponto e vírgula, matriz tabela é a mesma coisa, vocês selecionam aqui, ponto e vírgula, o próximo parâmetro é o número de índice da coluna, a gente quer trazer o nome do país, então é 2, e aqui é falso. Faltou a gente colocar aqui um cifrão, eu gosto de colocar no final, outro cifrão, aperta Enter, roda para baixo, para verificar se deu certo, clica aqui, aciona o filtro, deseleciona o sem correspondência e vocês vão ver que aqui estão os filmes. Do PROC-V era isso, é uma função muito importante e o que vocês precisam lembrar é sempre que vocês tiverem duas tabelas com um elemento em comum, um CPF, um ID, neste caso o nome do filme, vocês podem fazer esse tipo de importação que é muito útil para quando vocês estão lidando com tabelas no Excel com muitas instâncias, ou seja, com muitas linhas onde essa cópia desses valores, né, essa busca por esses valores pode custar muito tempo. É isso.